Olá, muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa programação. Hoje, dia 13 de fevereiro do corrente ano 2024. Nós estamos aqui na fé, nesse feriado nacional, trazendo para você uma palavra de Deus, uma palavra de fé para abençoar a sua vida. Sejam muito bem-vindos a esta manhã. Recebam a paz do Senhor Jesus, desse que vos saúda seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues. E do meu lado ele, meu xará, Rodrigo Gondim. Bom dia, xará. Bom dia, xará. Como é que você tá? Graças a Deus, bem, e você? Bem, graças a Deus. Bom dia a todos vocês que estão curtindo aí o feriado, né? Feriado, papai. Curtindo aí o feriado de carnaval, descansando, né? Mas a palavra do Senhor, ela não pode parar, xará. De forma alguma. É feriado no trabalho, né? Mas na obra não. Mas na obra do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor fala, medita na minha palavra de dia e de noite. Não fala só medita na minha palavra em tempos de trabalho, né? Ou medita na minha palavra só em dia útil. Né? Não é. Medita na minha palavra de dia e de noite. Então estamos aqui mais uma vez cumprindo, né, o ID do Senhor, cumprindo a evangelização, cumprindo o propósito que Deus, né, tem nos dado no decorrer das nossas vidas. Então que essa palavra de hoje vai de confronto à sua vida, vai de confronto aí aonde você estiver, se você estiver no conforto da sua casa, né, no seu lar, com a sua família, chama todos aí, vamos tirar esse momento para Deus, para ouvir o que Ele tem para falar, né, para nós nesse dia de hoje. É isso aí, uma palavra será ministrada na sua vida e eu tenho certeza que Deus fará coisas grandes na sua vida. Eu já vou dar um tema para essa mensagem, se o xará me permitir. O tema vai ser: se não está satisfeito no lugar que está, saia. Forte. Ué. Se não está satisfeito no lugar que você está, saia. Rodrigo, mas como? Você vai saber no decorrer da mensagem. Bora ler o texto? Bora ler o texto? Então a nossa meditação de hoje está no Evangelho de 1 Reis, capítulo 17. Primeiro eu vou ler de 1 ao 6. Fala o seguinte. O título é Elias prevê a seca, né? O título da minha Bíblia. Elias prevê a seca. E Elias, o tibista, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: Como vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali. Assim, ele se foi e fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer. E ele bebia do ribeiro. Uau! Xará, vou começar te fazendo uma pergunta, baseada até no texto também. Vou te fazer uma pergunta. Você ficaria num lugar que você não é benquisto? Não. Você ficaria num lugar que você se sente incomodado? Não. Você ficaria num lugar em que você tenta ou, né, faz de tudo para esse lugar dar certo, para as coisas fluírem, mas as pessoas que estão no lugar não querem mudança, mas você quer mudar e as pessoas não querem mudança, você ficaria num lugar desse? Não. Você sabe por quê, gente? Não tem como. Você sabe por quê? Porque você acaba atrapalhando você e as pessoas. Por que você acaba atrapalhando as pessoas? Porque se elas não querem a mudança e você quer mudar, e você quer tomar um rumo diferente na sua vida, mas as pessoas que estão à sua volta não querem, esse lugar já não te cabe mais. Esse lugar já não é mais para você. Então está na hora de você o quê? Mudar o seu foco. Criar o que você gosta muito de falar. Um novo network. Um novo ciclo de amizade. Né? Porque se você quer mudança e as pessoas que estão ao seu redor não querem a mudança, automaticamente essas pessoas não estão preparadas ou não estão no mesmo nível que você está.
ou que você quer estar. Então é necessário você o quê? Levantar e mudar o ciclo. Mudar o ciclo. Ou não está no mesmo propósito, né, Sim, que você está. Também. Quando você tem um propósito, gente, se você andar com pessoas que têm seu mesmo propósito, que têm a mesma visão que você tem, não é para falar que a pessoa ela tem que ter o mesmo comportamento seu. Não. Não. O Rodrigo ele tem um comportamento, o Rodrigues tem um comportamento, o Gondim tem outro comportamento. Mas o propósito nosso é um só. Um só. Né? Porém, somos pessoas diferentes, mas com o quê? O mesmo propósito. Então você não pode, não tem como você ficar num ciclo, né, de pessoas que não têm o mesmo propósito seu. A mesma visão. O mesmo propósito. Você vai sentir o quê? Um peixe fora do aquário? Vamos falar assim? Sim. Né? Você vai sentir um peixe fora do aquário. E isso vai causar constrangimento em você e na pessoa também, nas pessoas também que estão ao seu lado. Então não é bom, para ambas as partes, isso não é bom. Né? Xará, você me corrija se eu estiver errado. Quando Jesus apareceu para os discípulos, me veio essa palavra agora, me veio isso na mente, tinha Tiago e João. Sim. Tiago e João era pescador. Sim. Pedro também era pescador. Também. E me parece, eu não sei se eles tinham sociedade ou fazia a mesma pescaria. Sim. Né? Então, quando Jesus chamou... André, também irmão de Pedro, era pescador. Pois também. é. Então, quando Jesus chamou esses 4, certo? Eles eram pessoas diferentes. Totalmente. Totalmente diferentes. Né? Um do outro ali, Sim. a personalidade de um era totalmente diferente. Só que eles tinham um propósito de quê? De pesca. Sim. Né? Quando Jesus veio e chamou eles para o discipulado, chamou eles para ser discípulo, né, deles, né, chamou eles, o que eles fizeram? Mudou o propósito deles, não era mais pesca de peixes, e sim pescadores de homens, e sim, ou seja, para pregar o evangelho. Ou seja, mudou o propósito deles, certo? Mudou o propósito. Só que eles, o seguinte, eles continuaram unidos. Por quê? Eles estavam o quê? No mesmo propósito. Agora, diferentes, mas no mesmo propósito. No primeiro propósito, pescaria normal de peixes. Segundo propósito, você falou bem, servir o reino de Deus. Sim. Eram pessoas diferentes, mas tinham o mesmo propósito. O mesmo objetivo. Ou seja, mudou de rota, mudou todos eles de rota. Mas se Jesus tivesse chamado só Pedro e André, certo? Sim. Os outros 2, eles iam continuar pescando peixe. Sim. E Pedro e André, consequentemente, não teria como mais ficar pescando peixe com eles. Justamente. Porque tinha propósitos e visões diferentes. Justo. A Bíblia diz assim, Xará, não andarão 2 juntos se não estiverem de comum acordo. Justamente. Ponto. Você tá top, Xará. Não é? É verdade. Não estarão 2 juntos se não tiver de comum acordo, gente. Porque não tem como. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Não haverá consenso. Então é por isso que eu já iniciei, é uma mensagem reflexiva. Aproveite o feriado para você refletir sobre isso. O ano só está começando, para você refletir sobre isso. Se você não está satisfeito no lugar que você está, sai dele. Você não foi uma árvore plantada nesse lugar. Você tem autonomia, você tem consciência, você tem pensamento. Você é um indivíduo, como o Xará colocou aqui agora. Você é um indivíduo, você não manda em manada. Você é um indivíduo com pensamento, com desejo, com sentimento. Rodrigo, mas o que tem a ver isso aí que você está falando com o texto que nós lemos? É exatamente isso que aconteceu. Por quê, Xará? Porque quando Elias aparece no cenário, e a primeira aparição de Elias é no capítulo 17, não há registro nenhum de Elias antes do capítulo 17. Não há. O primeiro aparecimento do profeta, ele já aparece profeta e já aparece diante do rei. Acabe. Então ele já aparece no cenário profetizando. E a palavra profética de Elias não era autorizada por Deus. Não foi Deus que falou, vai lá, Elias, e fala. Não. Ele libera a palavra por ele. Não é porque Deus mandou. Porque os profetas antigos, eles quando tinham uma mensagem direcionada por Deus, eles abriam a profecia dizendo, assim diz o Senhor. Elias aqui não fala isso. Ele fala o quê? Segundo a minha palavra, não choverá em Israel. Mas por que Elias profetiza que não haveria chuva? Sendo que ele também precisava de chuva. Correto? Olha só que interessante isso aqui. Ele também precisava de chuva, ele morava lá. Precisava de água. Precisava de água, obviamente. Então o que Elias faz? Ele lança essa profecia porque a Jezabel, que era esposa de Acabe, ela era sacerdotisa de Baal. E Baal, segundo a mitologia, segundo a crença, era o quê? Era um deus da fertilidade.
Era um Deus que fazia promover ali, né, os frutos e tal. Então, eles acreditavam e invocavam a Baal, que quando chovia, era Baal que entregava a chuva. E Elias, incomodado com aquele lugar, porque o pensamento dele era divergente, ele sabia que era Deus de Israel que entregava a chuva, que era Deus de Israel que fazia tudo florescer, e ele incomodado com aquilo, pela crença, o que ele faz? Ele fala assim, ó, eu estou pregando aqui, vocês não estão acreditando que eu estou pregando. Não é Baal que derrama chuva, não é Baal que traz bênção. É o Deus de Israel. Vocês não estão crendo? Então, segundo a minha palavra, não haverá chuva em Israel durante 3 anos. Pronto. Só que Elias vivia daquilo ali. Ele também precisava, cara, daquilo ali. Ou seja, indiretamente, Elias também perdeu. Quando ele lança a palavra, automaticamente ele também perde. Correto? Correto. Ele perdeu. Então, a pergunta é, se não chovesse o país, a pergunta para você, Xará, se não chovesse, o país entraria numa crise? Sim. Claro. Não Todos iriam perder financeiramente, né, na agropecuária, no cultivo da época, todos iriam perder, correto? Correto. Então, por que Deus permite que o povo iria perder? Por que Deus permite a perca? E eu respondo. Porque para Deus é melhor te ver perdendo do que te ver perdido. Para Deus é melhor te ver perdendo do que te ver perdido. Às vezes, uau, olha isso aqui. Às vezes Deus está tirando coisas da sua vida. E você fala assim, não, eu estou perdendo. Mas é melhor você perder do que Deus te ver perdido. Porque talvez aquilo ali, ó, faria você se perder lá na frente. Aquele caminho te faria você afastar de Deus lá na frente. Então Deus está tirando aqui agora para não te ver perdido lá na frente. Ei, Deus está falando com alguém aqui. É melhor Deus te ver perdendo do que te ver perdido. Tem pessoas, Xará, que só vão acordar para a vida quando começar a secar a terra. Só vai começar a acordar para a vida, uau, deu aquele estalo, quando começar a perder. Porque aí vai ver que, né? Lembra do filho pródigo? Uhum. Enquanto ele estava dinheiro, ele lembrou do pai? Não. Enquanto ele estava gastando dinheiro na promiscuidade, ele lembrou do pai? Também não. Mas quando ele perdeu tudo, o que ele fez? Aí ele... Levantar-me e ter com meu pai. Aí ele caiu em si. Não é? Então, pessoal, pega isso aqui, ó. Deus também trabalha com porta fechada. A gente tem a ideia que Deus só vai abrir a porta. Ele é o Deus que abre, mas ele é o Deus que fecha também. Então, muitas portas na sua vida estão fechadas. Não é para você, porque Deus não me ama. Não, não é isso não. Está fechada para você justamente sair do lugar que você está. Porque Elias estava no palácio, Xará. Deus falou assim, Elias, você tem que sair daí. E nós vamos provar isso aqui, porque é o próprio Deus que vai tirar Elias de lá. Ele lança a profecia e ele perdeu na profecia também. Mas Deus falou assim, ó, por causa da sua palavra, eu vou assinar embaixo. E eu já tenho preparado para você um lugar. Uau! Ou seja, a porta que Deus fechou aqui para você encerrar esse ciclo aqui que não está te levando a lugar nenhum, ele fechou essa porta aqui, mas está abrindo outra do lado de cá, com novas amizades, novo network, novo ciclo de amizade, nova visão. Se eu tivesse no seu lugar, eu estava recebendo. Novo ciclo de amizade, nova visão, novo entendimento, novos caminhos, nova porta, nova amizade, um novo recomeço, Xará. Xará, você fez eu lembrar de uma história verídica, né? Eu era criança e nós estávamos em Caldas Novas. Estava eu, meu pai, minha mãe, a família nossa, e meu pai, ele levou um pastor amigo nosso, passava dificuldade, até aquela luta, né? Porque a vida do crente ela não é fácil, né, Xará? Nunca. E aquela luta e tal, ele não conhecia Caldas Novas, e meu pai abençoou ele naquele final de semana, proporcionou a levar ele e a família dele, né? Ele foi e tal. E aí a gente estava na piscina, eu era novo nessa época também. E aí meu pai falando assim com ele, eles conversando, né? Eu prestando atenção na conversa, e eles falando assim, e meu pai falou assim, cara, não vou citar o nome dele, mas falou assim, cara, por que você passa tanta luta, tanta provação, assim, questão financeira e tudo mais, tribulado? Ele falou assim, Roberto, porque Deus conhece meu coração. E se Ele me dá dinheiro, Ele sabe que eu vou sair da obra. Tá vendo? E você relatando isso, me veio essa parte, né, da minha vida, essa parte dessa conversa que eu peguei, e aí a gente refletindo.
Deus, ele nos ama tanto. Ele conhece tanto o seu filho, né? Porque você só é filho de Deus. Para começar, você só é filho de Deus quando você crê nele. Quando você crê e aceita ele como seu único e suficiente Salvador, aí sim você é filho. Mas se você não crê e não aceitar, você é criatura de Deus. Mas como um pai, ele conhece um filho, porque o pai, Xará, ele conhece o filho, porque ele participa desde quando o filho nasceu. Então ele conhece o filho, ele conhece a personalidade do filho, ele conhece as fraquezas do filho, ele conhece as fortalezas do filho, ele sabe naquilo que o filho é bom, mas naquilo que o filho também não é bom. Então o pai conhece. Sim. Se eu conheço meus filhos assim, quem dirá Deus me conhece? Então muitas vezes, Deus não vai me dar, nesse caso do pastor, Deus não, ele falou, Roberto, Deus conhece o meu coração. Se ele me der dinheiro, Roberto, eu largo de pregar. Vai se perder. Eu saio do propósito. Então Deus... E eu achei bonito, Xará, e hoje eu entendo que ele tinha consciência disso. E trazendo isso, e trazendo nos dias de hoje, e trazendo para a mensagem que você falou hoje, isso veio forte no meu coração, porque tem certas coisas que você está pedindo para Deus. Você fala, mas o Senhor não me dá. Mas às vezes, se Deus te conceder, você vai se afastar. Vai. Se Deus te conceder, você vai se perder. Minha mãe contou uma historinha para nós, só para rapidinho. Minha mãe contava uma historinha que tinha uma família que orava e pedia para Deus uma fazenda. Todo domingo ia na igreja. E pedia para Deus, a família pedia e clamava para Deus uma fazenda. Pedia e clamava para Deus uma fazenda. Pedia e clamava para Deus uma fazenda. E o pai foi, prosperou e comprou a fazenda. Aí todo final de semana ele ia para a fazenda, em vez de ir para a igreja, ele ia para a fazenda. E todo final de semana ele ia para a fazenda, e todo final de semana ele ia para a fazenda. No decorrer de um final de semana, ele entrando, né? E ele passou na porta da igreja, a filha dele virou para a igreja e falou assim, tchau, meu Deus, nós não precisamos mais de você. E aí a gente reflete, porque imagina esse pai, contando essa pequena parábola ou ilustração, imagina esse pai dentro do carro, o que ele ensinou para o seu filho? A gente precisa de Deus até ter um resultado. Quando você tiver o resultado, você se afasta de Deus. Verdade. E quantas vezes Deus nos abençoa, Xará? Acontece comigo. Não sei se acontece com vocês. Mas quantas vezes Deus te abençoa e você esqueceu dele? Quantas vezes Deus te livra e você atribui a glória a você e não a ele? Verdade. Xará, olha que interessante. Você falando disso tudo aí. Olha que interessante. Elias... Lê para nós o versículo 2. Versículo 2. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo. Segura. A palavra do Senhor só veio depois que Elias se posiciona. Ou seja, o lugar não está bom para Elias, já não há comunhão, já não há interesse de ambas as partes. Não há vínculo de ambas as partes, o network dele já não é tão eficaz, ou seja, o ciclo que Elias estava vivendo ali no palácio já não estava bom. O que ele faz? Ele aparece, ele se posiciona, segundo a minha palavra, não vai chover Israel. Depois do posicionamento vem a palavra do Senhor. Sabe o que Deus está esperando? Às vezes a gente fica orando, rapaz, estou arrepiando aqui. Às vezes a gente fica orando, dizendo, Deus, me tira, Deus, abre uma nova porta, Deus, eu preciso disso. E Deus está falando assim, ó, eu vou abrir, eu vou fazer, mas primeiro eu preciso que você o quê? Se posicione. Pronto. É você que tem que se posicionar primeiro, meu amigo. É você que fala assim, a partir de hoje não quero mais. A partir de hoje não vou mais. A partir de hoje não me assento mais nessas rodas. A partir de hoje meu novo ciclo de amizade é esse. A partir de hoje não quero mais esse tipo de network. A partir de hoje eu não quero mais me associar a essas pessoas. Deus está falando com alguém aqui. Então, só depois do posicionamento de Elias é que Deus vem o quê? Que a palavra do Senhor veio até ele. E como é que vem a palavra do Senhor? Lê o 3. E a palavra do Senhor vai até ele dizendo, vai-te daqui e vire-te para o oriente. Uau. E te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Meu Deus do céu. E será que tu beberás do ribeiro. E tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali.
Assim ele foi e fez segundo a palavra do Senhor. Segura, Xará. Xará, olha que riqueza de texto. Quando Elias se posiciona, Deus já tinha o quê? Tudo preparado. Estava esperando o quê? O posicionamento dele. Deus já tem tudo preparado para você, esperando o quê? O seu posicionamento. Então, quando Elias se posiciona, olha o que Deus vai fazer. Elias, eu já tenho um endereço para você. Levanta, sai daqui, porque aqui não te pertence mais. Eles vão querer te matar, Elias, Deus já sabia. Eles vão querer te matar, eles vão querer te perseguir. Jezabel é endemoniada, ela vai atrás de você, querendo te matar de qualquer jeito. Então vaza daqui. Então você vai para o lugar que eu vou te orientar. Vai para o ribeiro de Querite. Tinha sede em tudo que é lado, mas o Senhor já tinha preparado um ribeiro para Elias. Uau. Ribeiro de águas. De água. Todo mundo conceito porque não vai chover. Então vai estar seco. Então você se posicionou, eu vou abrir uma porta para você. Você não vai passar sede. Correto? Correto. Então você não vai passar sede. Segundo, Elias, eu já ordenei. Olha a frase, olha a situação da palavra. Olha em que colocação a palavra está. Olha o tempo da palavra. Ordenei, já estava preparado. Não é ordenarei. Ordenei, já estava pronto. É passado. Eu ordenei aos corvos que te sustentem. Vamos supor que há uma divergência aqui, Xará, você sabe disso? Como teólogo, você sabe disso, né? Há uma divergência de pensamento aqui que uns creem que esse corvo aqui é o animal. Correto? Correto. Corvo, urubu. Vamos colocar aqui, urubu, corvo. A Bíblia fala corvo. Alguns creem que é o animal. Outros, portanto, acreditam que são beduínos, que viviam na região, que eram chamados de corvos também. Então, aqui é mas vamos colocar que é o popular que as pessoas acham que é o animal, que é o corvo. O corvo, ele só vive aonde? Ele é um recurso divino, sobrenatural. Um corvo trazer pão e carne é um recurso sobrenatural, correto? Então Deus está unindo o quê? Dois mundos. A água vem do céu ou vem do ribeiro, da terra? Do ribeiro. Então é um recurso natural. E o corvo? Um corvo que traz pão e carne de manhã e de noite. É recurso sobrenatural. Então Deus está o quê? Unindo dois mundos. Ou seja, você se posiciona, Deus já tem um endereço para você. E Deus une dois mundos, o natural e o sobrenatural. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Equilibrando as coisas. Porque tem gente que é preso só no natural. Tudo dele é terra, tudo dele é natural, tudo é só recurso aqui, ó. Eu fiz porque eu trabalhei, eu ganhei porque eu produzi, eu fiz porque, né, isso, aquilo, outro, é recurso que é natural. Só que tem gente também que quer viver só pelo recurso sobrenatural. Não, pela fé eu vou ter, pela fé Deus vai enviar, pela fé, e não faz nada, só vive pela fé, pela fé, pela fé. O que Deus está fazendo? Deus está falando assim, ó, o natural não vive sem o sobrenatural e o sobrenatural não vive sem o natural. É a união, é o equilíbrio de duas coisas. Você me fez refletir, e aí você desenrolando isso aí, falando, né? Essa mensagem, eu gosto assim, eu viajo muito no texto, né? Eu gosto de ilustrar, e minha cabeça assim trabalha a 1000 por hora quando eu leio a Bíblia. Porque quando você fala em seca, quando não chove, Xará, o tempo fica seco, né? Quando o tempo fica seco, fica quente, fica ruim, né? Muito. Então, assim, tem gente que dá aquele sangramento no nariz. Eu, pelo menos, quando o tempo está muito seco aqui em Goiânia, né? Tem época tem época do ano aqui em Goiânia que não chove, fica 90, 120 dias sem chover. Né? E vai ficando seco, sem umidade. E quando fica sem umidade, meu nariz começa a sangrar e tudo mais. Então, o que eu quero retratar? Deus, quando Elias se posicionou, quando você falou muito bem essa parte, quando ele se posiciona, a palavra vem até ele. Só que Deus é o seguinte, quando você tem um posicionamento e sai de uma ocasião que está te constrangindo, ou Elias saiu da cidade, porque a cidade, ele tinha pregado já para o povo, e o povo não tinha se convertido, e ele tinha falado da palavra, mas o povo não tinha se convertido, e quando ele se posicionou, quando ele posiciona, todo mundo, Xará, passou uma grande seca. E Elias ficou no ribeiro.
Você já foi. Já. Em Minas Gerais tem muito córrego, né? Tem muito rio. Já foi na beira do rio, tanto que é rico. É demais. A beira do rio tem umidade. A beira do rio tem orvalho. A beira do rio, a paisagem da beira do rio, ela é linda. É linda. É viva. Verdade. A grama é verde. Verdade. As árvores são fortes. Frutos. Então, na beira de um rio, ele é lindo. Agora, vai num pasto seco. Você vê tanto que é feio. Quando você se posiciona e está debaixo do propósito do Senhor, você vai viver o lindo de Deus. Verdade. Só que para você viver o lindo de Deus, Xará, você falou bem. Você não depende só do sobrenatural. Não, você tem que ir. Você tem que ir. O endereço que Deus deu. Você tem que ir, você tem que fazer. Porque o que o homem pode fazer, você faz. Mas o que você não pode fazer, você não faz. E eu não vou entrar no mérito se corvo era pessoa, se corvo é animal, não. Mas eu vou pegar como animal. Né? Na minha interpretação, eu vou pegar como animal. Quando você vê um pássaro levar pão e carne, não é um graveto, porque às vezes o pássaro ele se alimenta o quê? De folha, de fruto e tal. Se ele levasse um fruto, né? Não, mas ele passou lá e eu estava com um fruto no bico e caiu lá. Não, ele levou o quê, Xará? Pão e carne. Pão e carne. E só levou pão e carne, só achou Elias porque desobedeceu o endereço que Deus deu. Aqui está um detalhe, um gancho. Vou dar uma chave aqui agora. Olha só que legal. Olha o gancho, Xará. Você só vive as bênçãos de Deus quando está dentro do direcionamento que Ele te dá. Porque se Deus te der um direcionamento e você faz outro, você não vai viver o propósito. Deus te deu um direcionamento, um endereço. Deus te deu um local, Deus te deu uma direção, você está indo no contrário, você não vai viver. Você não vai viver sobrenatural. Você só vive porque Elias só experimentou o querite e só experimentou o pão e a carne, porque foi aonde Deus ordenou. Está no texto. É só você ler aí, ó, versículo 5. Versículo 5 fala assim, ó, e assim ele foi e fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer. E ele bebia do ribeiro. Pra você ver que texto fantástico, gente. Ou seja, ele obedeceu, falou assim, é esse o endereço, pai? Vou estar lá. Se ele fosse para outro canto, o corvo... chegou, ué, o endereço é esse. Mas o homem não está aqui, ué. Entendeu? Tá igual o iFood, se você colocar o endereço errado... Não chega, não legal, chega, legal, não. boa. Não chega, não. Entendeu? Não chega, gente. Então o que acontece? Esteja no local que Deus designou para você, meu amado. Esteja no centro da vontade de Deus. Só que aí o que acontece com Elias? Para a gente resumir a conversa. Elias, o que ele vai fazer? Ele vai ter uma vida equilibrada. Tá comendo pão, tá comendo carne. Tá legal, tá ou não tá? Tá legal. Tá bem. Tô obedecendo a Deus. Correto? Bem. Mas tem um momento certo de você se esconder. Tem um momento certo do isolamento. Já viu isso, Xará? Tem um momento certo da preparação, né, Xará? E na preparação você tem que se esconder, papai. Eu vivi isso um tempo atrás aqui. Vou falar que isso é verdade. Dói. É aquele que você tem que sair de cena. Sai da evidência. Os likes não tem. Não tem like, papai. Não tem não, Xará. Seguidor é só aqui, ó, saindo. Seguidor, amigo que batia no ombro, te chamar, você, né, que tava na reunião, acabou. Não tem mais. Por quê? Você está escondido. É Deus te escondendo. É a preparação. Está te escondendo. Porque vai chegar a hora de você se mostrar. Mas enquanto não chega a hora de você se mostrar, vai sendo preparado. Só que Elias aqui, Xará, o que ele está fazendo? Ele está no ribeiro, não tinha chuva na terra, mas aí o que acontece? O ribeiro secou. Eita. Ele estava no endereço certo? Tava. Ele estava obedecendo o que Deus falou? Tava. Xará, não sei se Deus fala com você, mas aqui dentro Deus só fala comigo também. O ribeiro seca. O corvo parou de trazer pão e carne, papai. E agora? Eu estou no endereço. Mas aqui, ó, vai chegar um momento que Deus está falando assim, ó, esse momento seu aí, ó, secou.
Está na hora de você alçar novos voos. Pronto. Novas Então jornadas. você vai sair. Porque se Deus não seca o ribeiro, Elias nunca mais sairia de lá. E tem um detalhe, Xará. Ele comeu pão e carne e bebeu da água do ribeiro. Então, fisicamente, ele estava bem. Bem. Fisicamente, ele estava nutrido. Ninguém tem, mas eu tenho. Comendo pão e carne. Ou seja, o povo estava passando uma dificuldade, uma escassez de alimento. E ele não. Ele estava nutrido tanto fisicamente como espiritualmente. Porque quando você sai de evidência, Ceará, você já prestou atenção, quando você sai de evidência, você se apega mais com Deus. Verdade. Quando você sai de evidência, lógico, Elias estava ali, ele era um profeta. Gente, o dia é cumprido. 24 horas. Então ele estava todo o tempo ali naquele ribeiro. Ele não precisava produzir o que ele ia comer. Vinha Verdade. o que ele ia comer. Agora, no decorrer desse dia, imagina o que Elias fazia. Oração. Falar com Deus. Senhor, está acontecendo. Imagina a riqueza de pensamento que ele teve. Imagina a riqueza de diálogo. Estou sendo cuidado por Deus. Imagina a riqueza de diálogo que ele teve tete a tete com Deus. Tanto que Deus falou com ele ali. Ele estava nutrido tanto espiritualmente como fisicamente, Xará. Para depois ele cumprir uma nova jornada. Porque o ribeiro seca. Gente, às vezes você está num lugar que você está assim, eu não sai daqui nunca mais. Já aconteceu com você, Xará? Esse negócio. Você fala assim, cara, achei a minha mina, não sai daqui nunca mais. Passa um tempo, o ribeiro seca. Aí você fala, meu Deus, por que Deus faz isso? Porque quem secou o ribeiro foi Deus. Por que Deus seca ribeiro? Para te tirar do comodismo. Para te movimentar. Sair da zona do conforto. Para você voar. Porque você tem que alçar voos mais altos. Aí Deus vai falar com ele no versículo 8. Versículo 8 fala o seguinte. 7, 8 ou só 8? Só 8. E a palavra do Senhor veio até ele dizendo: levanta-te, vai-te a Serepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. Eis que tenho ordenado uma viúva que te sustente. Rapaz, olha que fantástico esse Deus. Deus é fantástico. Olha só, Elias vem, Deus fala assim, ó, Elias, secou o ribeiro aí, você percebeu? Eles, senhor, secou. Falei assim, agora anota um novo endereço. Sua nova estadia, uma viúva. Serepta. Será? Essa viúva era rica? Pobre, Xará. Pelo decorrer do texto que a gente lê, né? Ela estava passando uma escassez, né? Necessidade. Ela estava passando uma necessidade tão grande. Caiu o Elias vai, olha só. O Senhor dá um novo endereço. Vai para Sarepta, que pertence a Sidom, habita ali. Ordenei uma viúva que te sustente. Olha Deus falando. Ordenei uma viúva que te sustente. Eles falaram assim, achei uma coroa rica para me sustentar. Correto? Correto. Se fosse nos dias de hoje, hein? Achei uma aposentada, uma herdeira para me sustentar. Só que quando ele chega lá, Xará, olha a surpresa de Elias. Versículo 10. Versículo 10 fala o seguinte: assim, ele se levantou e foi a Serepta. E quando chegou ao portão da cidade, eis que a viúva estava lá, juntando gravetos. E ele a chamou e disse: retira-te para mim. Rogo-te um pouco de água em um vaso, para que eu possa beber. Vai. E enquanto ela estava indo retirá-lo, ele a chamou e disse: traz-me, rogo-te, um bocado de pão em tua mão. E ela disse: vive o Senhor teu Deus, nem um bolo tenho, Meu Deus do céu. senão um punhado de farinha e uma barrica e um pouco de azeite em um cântaro. E eis que estou ajuntando 2 gravetos para que eu possa entrar e prepará-lo para mim e para meu filho, para que possamos disso comer e morrer.
Segura aí, Xará. Meu Deus, olha que... Ó, eu imagino Elias. Ô, gente, a gente tem que correr aqui pra gente terminar num quadradinho. Eu imagino Elias pensando, Deus me deu um novo endereço, uma casa numa viúva. Vou lá, vou quebrar tudo, vai estar bom demais. Viúva deve ser rica, deve ter dinheiro. Eu estava com água, eu estava com pão e carne todo dia, não precisava trabalhar, Deus estava me sustentando. A fonte secou, Deus me deu um upgrade. Me deu um upgrade, agora é uma viúva. Casa, né, comida, roupa lavada. Tá de boa. Maravilha. Quando ele chega, o primeiro cenário que ele vê, a mulher apanhando graveto. Segundo, viúva. Terceiro, tinha um filho, um gravão. E agora ele olha pra ela e fala assim, me dá um pouco d'água. Ela fala assim, beleza. Eu vou pegar água. Água eu te dou. Aí ele fala assim, enquanto você estiver indo, traz um pedaço de bolo pra mim. Aí a mulher, eu imagino a mulher dando aquela rapada na garganta e fala assim, ô meu senhor, deixa eu te falar um negócio aqui. Você tá em outro mundo. Você não tá lembrando da seca não, meu filho? Agora, olha a expectativa desta mulher. A expectativa dela era o quê? Fazer um pedaço de bolo pra ela, pro filho, comer. E a expectativa dela era o quê? Morrer. Depois eu vou morrer. Você falou fantasticamente, até, né, direcionado por Deus, é óbvio. Você falou que ele ia estar fortalecido no ribeiro. Ele ia estar cheio do Espírito Santo pela comunhão. Ele ia estar alimentado. Ele ia estar em dias com a saúde. Deus visitando ele conversando com Deus, né? Comunhão maravilhosa. E sempre que Deus te entregar bênçãos, sempre que Deus te ungir, te consagrar, te usar, te encher, não é para você reter, é para você compartilhar. Uau. Não é para você ficar só no ribeiro. A bênção não é só para você. Não é só sua, é para você compartilhar. Você tem que abençoar também. Justo. Aí Deus fala assim, ó, Elias, você tá cheio, não tá? Eu vou secar essa fonte aqui porque tem gente que precisa de você, Elias. Então agora você vai para esse endereço. Porque lá você é uma bênção. Então você lá vai o quê? Vai ser o abençoador. Eu vou cuidar da viúva. Através de você. Aí Elias chega, e Elias aqui é representante de quem? Do reino de Deus. Ele é profeta. Ele é representante do céu. Olha que fantástico isso aqui, isso é importante. Estou arrepiando. Isso é fantástico. Por quê? Porque ele chega perto dela e fala assim, ó, o que você tem aí então? Aí ela fala assim, ó, eu tenho um pouquinho de farinha na vasilha e um pouquinho de azeite. Minha expectativa é a gente comer e morrer. É essa a expectativa da mulher. Só que aquela mulher o quê? Oferta o pouco que ela tem. Eu só tenho esse pouco, é pouco. Mas eu divido. É pouquinho. Aí Elias vai virar para ela e vai falar assim, ó, olha só, Elias. Versículo 13, Xará. Versículo 13. É fantástico. Fala assim, ó. E Elias lhe disse, não temas. Vai e faz tu como dissestes. Porém, disto faz primeiro para mim um bolo pequeno. E traze-me-o. E depois faz para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a barrica de farinha não se consumirá, tampouco do cântaro de azeite faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. E 15. E ela foi e fez segundo o dizer de Elias. Comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. 16. E a barrica de farinha não se consumia, tampouco o cântaro de azeite faltava, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por Elias. Aí, olha só, Xará, olha o desenho disso aqui, que fantástico pra gente encerrar. Olha só que fantástico. Elias fala com ela assim, ó, você tem um pouquinho? Tem. Então você vai lá e vai fazer um bolo primeiro. Primícia. Primeiro para mim. Eu vou comer primeiro. Depois como você e seu filho. Depois como você e seu filho. Cara, se uma pessoa chega na sua casa, você tem um pouquinho de comida, Xará. E a pessoa fala assim, não, Rodrigo, eu quero comer primeiro, depois que eu comer, você vai comer. Nos dias de hoje, fala, não, fera, primeiro é eu aí. Eu e meus primeiro filhos. É eu, meus filhos, você não. Meu filho, mete o pé aí e tal. É ou não é? Só que ali, Elias é representante de quem? Do reino de Deus. Elias é representante do céu, gente. Então, o que Deus está mostrando aqui? Primeiramente,
é o reino de Deus. E a mulher, sabiamente, olha que fantástico isso aqui, porque a fé dessa mulher também é gigante. Ela sabiamente fala assim, então eu vou fazer um pouco de coisa. Então ela vai lá, faz o bolo e entrega ao profeta. E a Bíblia diz assim, olha a palavra do profeta, porque assim diz o Senhor. Agora não é Elias falando, é Deus. Lembra que no início eu falei que sobre a palavra de Elias não choveu, mas agora é Deus falando. Elias vai falar assim, assim diz o Senhor, da vasilha não faltará azeite, não faltará farinha, e da botija não faltará azeite. E a mulher creu na palavra do profeta. Ou seja, quando o céu declara, você tem que crer. Uau! Quando o céu declara, irmão, vai acontecer. Você tem que obedecer. Obedecer. E aquela mulher foi lá e fez o quê? Fez o bolo, deu ao profeta. O profeta se alimentou. Ô, gente, olha que fantástico isso aqui. O profeta se alimenta. Após o profeta se alimentar, a expectativa daquela mulher era o quê? Comer ela, o filho morrer. Ou seja, a comida duraria para quantos dias? Um dia. Após ela fazer a barrica e o cântaro não secou. Acabar. É aquele famoso bolinho de fubá. Foi lá e fez, acabou. Comeu todo mundo ali, tchau. Agora vamos esperar a morte chegar. Mas ela primeiro honrou os céus. Quando ela honra os céus, o céu não deixa ninguém no prejuízo da fé. Eu sempre falo isso aqui. Deus não deixa ninguém no prejuízo da fé. Posso ler um versículo aqui? Manda. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o reino. Então Elias é a representante do reino. Então ela foi lá e toma, come. Aí ele comeu. Aí a Bíblia vai dizer que durante dias todos comeram na casa da mulher. Elias parte, vai embora para outro canto, e o que acontece? A mulher continua comendo. E a palavra do profeta é aqui, não faltará comida na sua casa, até quando voltar a chuva. E a chuva durou 3 anos e meio. Então a mulher teve comida, alimento durante 3 anos e meio, segundo a palavra de um homem de Deus. Porque primeiro ela honrou o reino dos céus. Lembra esse pastor que seu pai conversou com ele? O que ele falou? Se Deus me der dinheiro, eu não conheço. Então Deus não entrega nada que você não está preparado para receber. Justamente. Quando é que a mulher entrega a vasilha, ela estava preparada para receber mais. Então ela entregou, Deus deu. Então, gente, xará, essa de hoje tá. dá vontade de parar não, hein? Não. Mas já estamos com 42 minutos de programa. Então, gente, a palavra de hoje para você é essa: posicionamento. Não fique no lugar que já não te cabe mais. Correto? Posicione-se. Não fique no lugar que não te cabe mais. Entrega a Deus, né? Esteja na direção de Deus, no centro da vontade de Deus, obedeça a direção do Senhor, saia da zona do conforto, vá para a direção que Deus te chamou e seja um representante do céu na terra. Seja um abençoador. Não só recebe a bênção, mas seja também um abençoador. Seja um servidor, porque na verdade nós somos servos do Senhor. E aqui, Elias, ele era profeta. Sim. Mas na casa dessa mulher também ele serviu ela. Serviu, justamente, boa. Ela serviu ele, mas ele serviu ela também. Justamente. Não deixou faltar. Deus, através de Elias, não deixou faltar. O texto vai discorrer mais coisa, mas não dá tempo de falar. Não dá tempo de falar. Mas, gente, depois você lê o texto aí, capítulo 17, 1 Reis. Depois vai ter a parte 2. Vai ter a parte 2. Cara, que palavra, hein? Que palavra. Deus é poderoso. Graças a Deus. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por esse dia, Pai. Muito obrigado por tudo que você tem feito em nossas vidas, Deus, muito Pai. obrigado. Muito obrigado, ó Pai, pela provisão do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pelo pão nosso de cada dia, Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado, ó Pai, a nossa casa. O Senhor tem nos dado o nosso lar, ó Pai. O Senhor tem nos dado saúde, ó Pai. O Senhor tem nos dado, ó Pai, alimento, ó Pai, tanto espiritual. É verdade, Pai. Quanto alimento material também. Em nome de Jesus. Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha, ó Pai, que nós, ó Pai, o Senhor venha nos dar força, Pai, para fortalecer, ó Pai, a nossa fé. Ó Pai. É verdade, Pai. Cada vez que meditarmos na Tua palavra, graças a cada vez de que lemos a Tua palavra, Pai, possamos, ó Pai, fortalecer, ó Pai, a nossa fé, a nossa crença, a nossa confiança, a nossa convicção, ó Pai, na Tua provisão, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor esteja conosco, ó Pai, no decorrer desse feriado, ó Pai, cuidando de nós, cuidando da nossa família, Pai, cuidando, ó Pai, das pessoas que viajaram, ó Pai, que vão voltar, ó Pai, que o Senhor leva, que o Senhor traz debaixo das Tuas santas e poderosas mãos, ó Pai. Nos dê uma
terça-feira, Pai, abençoada. Nos dê uma terça-feira próspera. Nos dê uma terça-feira produtiva, Em Pai. nome de Jesus, Pai. Mas que acima de tudo, ó Pai, nos dê uma terça-feira, Pai, que possamos buscar primeiro o Teu reino. É Pai. verdade, Deus. Possamos buscar primeiro, Pai, tem esse entendimento de buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, Pai. E as demais coisas serão É acrescentadas, verdade, ó Pai. Deus. Muito obrigado pela Tua provisão. Em Muito nome obrigado de Jesus. porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. É verdade, O Pai. Senhor tem nos cuidado. Em nome É isso que eu de lhe Jesus. peço, te agradeço, com perdão dos meus pecados. E em nome do Seu Filho amado. Amém. Senhor. Amém. E graças a Deus. Receba essa palavra poderosa nesta manhã. Que Deus abençoe sua vida ricamente. Eu sei que Deus falou com alguém e continuará falando. Se você não conhece a Goiânia Vez, conheça através do site www.goianiavez.com.br. Nós estamos aqui com conteúdos relevantes para você diariamente, segunda a sexta-feira, no Bom Dia com a GV. Hoje tivemos, amanhã, quarta-feira, estaremos aqui novamente. Louvando a Deus por mais um dia. Que manhã poderosa, que dia poderoso. Que Deus abençoe sua vida ricamente. Tenham todos um belíssimo final de tarde. Ou de dia, né? Um abraço afetuoso e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes, através de Cristo Jesus. Um abraço afetuoso e até amanhã, às 7 horas, nesse mesmo canal.